Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o mundo foi assolado por uma nova guerra, deflagrada após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano. A resposta iraniana, atacando bases norte-americanas no Oriente Médio e também o território de Israel, acabou arrastando toda a região para um confronto, o que acabou mergulhando o mundo em uma nova onda de incerteza. Isso foi refletido principalmente na disparada do preço do barril de petróleo, que subiu 27,2% só essa semana e encerra cotado aos $92,69. Há o temor de que isso possa arrastar o mundo para uma nova crise inflacionária, além de estar envolvendo diversos outros países neste confronto, acaba trazendo um grande sinal de incerteza. Além disso, outros ativos ligados à produção de energia, como o gás natural, por exemplo, também tiveram forte alta ao longo dessa semana. A principal preocupação do mercado está em cima do Estreito de Hormuz, por onde passa aí cerca de 20% da produção de petróleo mundial. Países como o Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, que escoam sua produção por essa região, já não conseguem mais exportar o seu petróleo. Diversas empresas têm buscado rotas alternativas, mas isso acaba encarecendo bastante o frete do barril de petróleo. Mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando aí que os Estados Unidos iriam escoltar os navios pelo estreito e que também o governo norte-americano iria cobrir os seguros, já que as seguradoras cancelaram todas as apólices de navios na região do Estreito de Hormuz. Mesmo assim, isso não serviu de alívio para o mercado. E desde o início do confronto, nenhum navio petroleiro tem atravessado o Estreito de Hormuz. Essa incerteza global abateu principalmente em cima das bolsas de valores, que fecharam em forte queda ao longo dessa semana. Chama atenção principalmente as bolsas da Ásia. A bolsa da Coreia do Sul teve a sua maior queda da história. A queda na bolsa por lá foi até maior do que quando deflagrou a pandemia da Covid-19, inclusive sendo necessário aí acionar o circuit break, que é a interrupção das negociações. Aqui no Brasil, a nossa bolsa caiu ali próximo de 5%. Enquanto isso, o dólar fechou em alta de 2,24%, cotado aos R$ 5,24. Lá em Nova York, só a Nasdaq fechou no positivo essa semana, alta de 0,29%. O S&P 500 caiu 1,24% e o Dow Jones caiu 2,65%. A Europa, por estar mais próxima do conflito, sofreu bem mais. E o Stoxx 600 encerra em queda de 4,77% essa semana. Chama a atenção o movimento dos investidores em relação às criptomoedas, principalmente em relação ao Bitcoin. Normalmente, em momentos de tensão e incerteza, o investidor tinha a tendência de sair dos criptoativos e investir em ouro, por exemplo. Mas o movimento da guerra ao longo dessa semana foi o contrário. O investidor acabou aplicando mais em Bitcoin, que subiu 12% ao longo dessa semana, enquanto o ouro, que normalmente em tempos de crise registra alta, acabou fechando a semana em queda de 2,2%. Este movimento chama a atenção pelo fato de o investidor estar procurando um tipo de ativo que não está aí alocado, que não está aí lastreado em nenhum país, e também está fugindo das chamadas moedas fiduciárias, moedas fortes e que antigamente eram usadas como reserva de valor, como o dólar, por exemplo, ou o euro, na verdade estão sendo deixadas de lado por causa do Bitcoin. Resta saber se esse é um movimento que vai se tornar mais perene no mercado financeiro ou é uma situação específica em relação a esse confronto que envolve os Estados Unidos e também está muito perto da Europa. E pode ser aí uma alternativa do investidor buscar um tipo de ativo que não esteja ligado a nenhuma dessas duas regiões. A incerteza sobre a duração do confronto também é algo que tira aí o sono do investidor. Trump inicialmente tinha falado algo em torno de 4 a 5 semanas de confronto, mas o secretário de Guerra dos Estados Unidos disse que ainda não tem previsão e que o confronto pode durar até 2 meses.
Quanto mais tempo durar o confronto, mais isso tende a pressionar o preço do barril de petróleo. Segundo aí os analistas, se o confronto durar aí por mais de 4 semanas, nós poderemos ter aí o barril de petróleo cotado acima dos $100, o que tende a pressionar a inflação global. Aqui no Brasil, o noticiário mais uma vez foi dominado pelo caso do Banco Master. Daniel Vocaro e seu cunhado Fabiano Zettel foram presos mais uma vez, dessa vez aí acusados de formar um grupo para coação de adversários e jornalistas, inclusive com simulações de assalto para agressões físicas. Além disso, foram apreendidos cerca de 22 milhões de reais entre bens e ativos financeiros. Sobre a relatoria agora de André Mendonça, que é o novo relator do caso Banco Master, a Polícia Federal deflagrou essa nova fase da Operação Compliance Zero, o que acaba expandindo aí o caso Master para muito além das fraudes financeiras que deflagraram o início de toda essa investigação. Pelo lado dos dados econômicos, aqui no Brasil nós tivemos a divulgação do PIB do ano passado. O Brasil fechou 2025 com alta de 2,3% no PIB. No quarto trimestre, a alta foi de 0,1%, mostrando aí os sinais de desaceleração da economia em relação aos juros altos. Isso fez com que o Brasil perdesse aí a 10ª posição no ranking das maiores economias do mundo. E agora o Brasil ocupa a 11ª posição, sendo ultrapassado aí pela Rússia. Nós tivemos ainda a divulgação da produção industrial do mês de janeiro, que registrou alta de 1,8%. Pelos dados do emprego, o Brasil criou aí no mês de janeiro 112.334 novas vagas de emprego com carteira assinada. Porém, a nossa taxa de desemprego subiu de 5,1% para 5,4%. Mas esse é um movimento aí já esperado no mês de janeiro, devido aí, aos fechamentos das vagas temporárias de final de ano e também a uma maior procura por emprego no início do ano. Um movimento aí que normalmente já acontece e já era esperado pelos economistas. Já nos Estados Unidos, os dados do emprego decepcionaram. O payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano por lá, registrou o fechamento de 92 mil vagas de trabalho, quando o mercado, na verdade, esperava a criação de 54 mil novas vagas de trabalho, mostrando uma economia norte-americana desacelerando. A taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu para 4,4%. O problema é que, neste momento de incerteza, onde o mundo espera aí, mais pressão inflacionária global e você ter uma economia desacelerando neste momento, acaba trazendo uma situação de forte incerteza para a economia norte-americana, que pode levar à sua estagflação, que é quando a economia não está crescendo e mesmo assim apresenta inflação elevada, o que seria aí o pior cenário do ponto de vista econômico. O medo da volta das pressões inflacionárias acaba influenciando bastante também a nossa renda fixa, já que a expectativa aqui no Brasil é de que o ciclo de corte da nossa taxa Selic seja menos intenso do que o esperado inicialmente. Antes havia um consenso do mercado que neste mês de março nós teríamos um corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. E agora, com as incertezas trazidas pela guerra, já se espera aí que nós possamos ter aí um corte de apenas 0,25 ponto percentual. Isso reflete principalmente na renda fixa. Os pré-fixados são os que mais sofrem. E isso foi mostrado pelo IRFM ao longo dessa semana, que registrou queda de 0,84%. Já a carteira geral de títulos públicos, o IMA geral, registrou queda de 0,41%. Isso também refletiu na curva de juros. A curva de juros no curto prazo mostrou forte alta de 0,38 pontos percentuais no DI para janeiro de 2027, que encerrou essa semana cotado a 13,66%, mostrando que o que aconteceu ao longo dessa última semana muda totalmente o cenário que o Banco Central havia previsto na ata da última reunião, em que ele deu a indicação que nós iniciaríamos o ciclo de corte de juros agora no mês de março. Mostrando aí os temores do mercado em relação às incertezas trazidas pelo confronto.
Para a semana que vem, nós temos a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e na China. Aqui no Brasil também sai a nossa inflação oficial medida pelo IPCA. Mas claro que todas as atenções vão estar voltadas para os desdobramentos do confronto entre Estados Unidos e Irã. Muito obrigado e até a próxima semana.